E aí galera, ontem eu ia fazer esse vídeo aqui, mas tive um contratempo. Vou explicar aqui sobre a questão do ancoramento. Antes de explicar sobre a questão do ancoramento, que foi o que a galera pediu para colocar, é muito interessante o seguinte: o ancoramento ele possui mecanismos que permitem que os coroados da Terra eles entrem em contato e recebam suporte dos tronados galácticos, certo? Isso é interessante porque ele vem acontecendo desde a convergência harmônica de 87, que na realidade não foi 87, ele começou a atingir o planeta Terra desde o final da década de 50, 58, 59 e assumiu uma postura mais edificada em 63. A gente tem que entender uma questão interessante sobre o ancoramento. O ancoramento ele nada mais é que o nosso suporte, certo? Quando nós éramos crianças, a gente rezava, pelo menos eu rezava por meu pai, rezava por minha mãe, rezava por todas as pessoas que eu lembrava e pedia que Papai do Céu protegesse os meus familiares. Fazia isso de forma automática. Então, o meu ancoramento era Papai do Céu, certo? Então, o ancoramento nada mais é do que os nossos protetores, os nossos guias. Porém, dentro de uma questão mais interna, mais estudada, foi passado a gente a ideia, quando nós entramos, por exemplo, no espiritismo, no candomblé, na umbanda, na quimbanda ou qualquer outra vertente que lida com espiritualidade, foi passado para a gente a ideia de que os mentores eles são exímios conhecedores de tudo e estão presentes para nos dar suporte de tudo. Porém, é muito interessante a gente entender que não é isso que acontece. Quando falamos de mentores, de ancoramento, de protetores, anjo da guarda, devemos entrar numa questão muito pouco explicada, que é a questão da genética. Aí vai entrar a questão do parto. O parto natural, ele permite que haja um trabalho genético espiritual dentro da criança. Então, um mentor, uma equipe de mentores, de protetores, amparadores, anjos da guarda, o que quer que seja, eles por ressonância de questões pessoais ligada ao caminho daquele protegido, que é a nova criança, eles fazem uma troca de informações genéticas. Porém, essa troca ela também é feita pelos pais, que é não só o DNA, é o RNA mensageiro transportador. Esse RNA mensageiro transportador é a herança hereditária genética, física e holográfica espiritual, genética espiritual. Então, toda família possui um Odu, um Egum de família, que são questões que aquela família gerou. Então, se você ou sua família foi formada há 100 anos, por exemplo, existem questões ou contratos ou karma que essa família criou e se tornou o Egum de família, se tornou uma questão familiar. Então, quando você vai reencarnar, a partir do momento que você está numa colônia,
numa câmara de reencarnação, que foi retratada muito por Chico Xavier. Você aceita inconscientemente o karma da sua família. Então, os mentores, eles passam informações genéticas para as crianças que vão nascer. Essas informações genéticas condiz com que vocês não têm apenas como pais os seus pais físicos. Vocês têm como pais os mentores, os anjos da guarda, os amparadores de vocês. Porém, existe uma questão que enquadra na amnésia obrigatória que foi implantada no planeta Terra, que você não sabe quem são essas pessoas, você não sabe o nível de consciência e capacidade que essas pessoas têm. Então, como que eles vão ajudar vocês se vocês, por exemplo, possui um inconsciente? Quando a pessoa desencarna, o inconsciente ele permanece. Então é o corpo causal, certo? Que é a imaginação de cada um. O corpo emocional superior e o corpo emocional inferior, que é justamente as emoções de cada um. E o corpo mental, que está ligado muito ao córtex físico, e o espiritual, que se mantém vivo. Então todas essas informações, elas ficam contidas no subconsciente, que não morre. O subconsciente permanece. Porém, quando vocês vão reencarnar, o subconsciente fica apagado, certo? A hipnose traz uma possibilidade de entrar no subconsciente do agora. Porém, a pessoa que trabalha com a hipnose, ela não consegue chegar a um nível de identificação holográfica. Então, o nosso ancoramento, que são, na realidade, pessoas que foram nossos pais, pessoas que foram nossas mães, pessoas que foram, no caso, um cônjuge e um filho, que por questão de ressonância de karma, por assim dizer, que precisam trabalhar, que precisam limpar isso, essas pessoas, elas, através de vocês, vão evoluir. Porém, é complicado, porque essas pessoas, elas também possuem problemas que vão resolver através de vocês. Então, o ancoramento, ele tem essa função. Quando vocês ancoram, por exemplo, Arcanjo Miguel, não é Arcanjo Miguel que vai vir um ser nível Terra que representa a frequência do Arcanjo Miguel, certo? Se vocês tiverem um mentor que esteja esse nível, ele vai dar suporte. Porém, pode vir outros seres ajudar vocês nessas questões. Um ser que evolui, um mentor que tem a possibilidade de ser ajudado, ele consegue entrar numa frequência de trabalho e dar um suporte maior para vocês. Porém, todo ancoramento ele trabalha com investimento. Então, para ele poder ajudar vocês, vocês precisam se ajudar. Todas as pessoas, devido ao dia a dia, não posso dizer todas, mas a maioria, a própria rotina, a própria questão social e todas essas questões que impedem que a espiritualidade brote em vocês, impede que vocês, quando for dormir, façam uma proteção. Sabota a possibilidade de que antes de dormir vocês peçam um suporte para o anjo da guarda de vocês. Então está cada vez mais menosprezado aquela situação de quando nós éramos crianças, que antes de dormir pedir Papai do Céu uma proteção, quer pedir um suporte. Então vocês não conhecem o corpo astral de vocês,
Vocês não têm o conhecimento do que fazem quando dormem. Porque o cérebro de vocês ainda não estão, da maioria das pessoas, não estão no acoplamento entre o córtex físico e o córtex espiritual. Seus mentores, se você tem um mentor de uma linha cigana, se vocês têm mentores de uma linha cabocla, provavelmente eles vão limpar questões ligadas à linha de atuação deles. Então o cigano ele vai limpar uma situação ligada a ele através de vocês, numa linha mais cigana, numa linha mais cabocla. Isso é muito interessante porque traz a possibilidade de vocês trabalharem de forma inconsciente as questões de vertentes que vocês todos possuem. Então cada um tem uma vertente cabocla, cada um tem uma vertente cigana, cada um tem uma vertente indígena e por aí vai. A espiritualidade ela tem uma dificuldade tremenda de passar informações a nível, vamos supor, científico. Quando vocês vão em um centro que trabalha espiritualidade, se engloba Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Espiritismo e outras, geralmente quando um espírito, um mentor, um orientador espiritual de uma colônia chega para dialogar e passar informações a vocês, geralmente eles não possuem a possibilidade de explicar sobre processos que acontecem dentro do nosso corpo humano, dentro do processo químico que acontece no nosso corpo humano, que está muito ligado, na realidade, a todas essas questões que precisamos trabalhar, porque a humanidade ela possui fraquezas a nível químico, a nível holográfico, a nível de contrato, a nível de holograma. Então, como que ele vai ter essa possibilidade? É muito complicado, porque as pessoas quando procuram um centro, as pessoas elas infelizmente querem resolver situações que para eles são fúteis. Então, cada vez mais vai vir espíritos com nível prézinho, um nível primeira série, para poder conversar e ele evoluir através dos pepinos que vocês estão querendo resolver sem esforço. O mentor é a mesma coisa. Se o mentor ele possui a oportunidade de evoluir, o ancoramento de vocês tem a oportunidade de evoluir e percebe que vocês não estão trabalhando também, não é preciso ter consciência para ajudar uma equipe espiritual, é só vocês trabalharem e conhecerem a vocês mesmos. É trabalhar dentro de vocês, é trabalhar o interno de vocês. Então, se um mentor ele não enxerga essa possibilidade, infelizmente ele sai mesmo sem ter uma evolução. Ele procura outro caminho até encontrar um caminho que permita que ele evolua. Então ocorre que as pessoas ficam sem amparadores. Ocorre isso também. No parto normal, quando a criança vai nascer, vou explicar, que eu expliquei no vídeo anterior sobre essa questão, existe esse processo de troca genética. Então, quando a criança vai sair na vagina, no canal vaginal, ali naquele exato momento existe uma luz, e essa luz é a troca genética de informação entre a criança e seus mentores. O parto cesariano, ele corta essa conexão. Então, o que está acontecendo? Desde a criação do parto, do incentivo dos nossos governantes sobre o parto cesáreo, é claro que existem questões que se não fizer uma cesárea a criança morre, então. Porém, esse conhecimento sobre o parto cesárea, ele impede que as crianças tenham essa troca de informação genética com seus mentores, dando a essas a oportunidade de seres entrarem dentro da rede neural dessas crianças e elas começarem a ter comportamentos e atitudes que não condizem com o que de fato ela veio a fazer.
As crianças, elas precisam frequentar escolas herméticas dentro do comando e do trabalho do nosso amigo Ramatiz, que trabalha junto com outros seres a coordenação de destino, de caminho do ser humano. Então é necessário muito que vocês façam um decreto pessoal antes de dormir, peçam suporte para que seus mentores eles possam de alguma maneira dar um suporte a vocês. Porém, os nossos hologramas, os nossos implantes, chips impedem muito que esses mentores eles se comuniquem, eles passem informações e o cérebro de vocês consigam codificar e traduzir em pensamentos e traduzir em palavras. Ramatiz, ele em sua biografia e seus livros, ele explica que a intuição é a faculdade inata do ser humano, a faculdade mediúnica. Porém, as pessoas menosprezam a intuição. A intuição, ela é o melhor amigo das pessoas. A intuição são segundos de informação, de suporte a vocês. Então, é muito necessário isso, seguir a intuição. Porém, o nosso cérebro ele sabota devido à rede neural humana também ser muito falha. Dentro das colônias existem muitas funções magníficas que, se a humanidade pelo menos tivesse a oportunidade de trocar informação, trariam informações de muita utilidade para cada um. Porém, existe uma quebra que está sendo quebrada desde 1963 com a convergência harmônica, que as pessoas relatam que veio em 87, porém ela veio em 58, 59, através do cinturão de fótons. Então devemos entender que os nossos mentores, nível terra, eles evoluindo, eles se tornam caboclos, eles se tornam boiadeiros, eles se tornam índios, caciques, porém ao nível terra. Esses mentores, quando eles evoluem, eles podem entrar em contato com os coroados, que são os que têm a coroa, que tem um pouco mais de regência sobre muitas questões, são conhecedores de questões acima de um nível terra. Eu estou explicando de uma forma bem beabá para que vocês consigam assimilar e esse vídeo tenha seja mais fácil e amplo ao mesmo tempo de entendimento. Esses coroados, eles já conseguem entrar em contato em algumas questões com os tronados, que são o trono, que são aqueles que estão no trono, comandantes estelares, generais estelares, que se apresentam em alguns casos como um cacique, como um Exu, como um guia de colônia. Em muitos centros que tratam de espiritualidade, eles tentam de alguma maneira conversar e explicar, porém as pessoas impedem. Então o ancoramento, ele é necessário, ele traz suporte sim, porém o ancoramento ele só vai conseguir ter esse suporte recebendo e pedindo auxílio de fora. É necessário que fora ajude dentro da terra. É impossível que esse suporte venha dessa maneira. Comigo foi desse jeito. Primeiro teve que vir de fora para eu poder compreender. A minha rede neural eu neguei por muito tempo obter esse conhecimento. Então não é diferente de cada um de vocês. Negar, infelizmente, a evolução faz parte do padrão humano, porque o padrão humano ele é gerido pelo poder
olho por olho, dente por dente. Isso que complica. Não trabalhamos o grupo, trabalhamos o eu. Quando as pessoas falam de ego, o ego é a identidade da alma. Esse é o verdadeiro ego. É a identidade da alma. Então cada ser tem uma personalidade, cada ser tem uma escolha, uma forma de pensar. O ego, ele não é inimigo, ele é um suporte. Como eu falo, dentro das nossas qualidades estão as nossas maiores imperfeições, e dentro das nossas imperfeições pode ter certeza que estão muitas das nossas qualidades. Então o ego, ele não morre, o ego, ele se unifica, é o yin e o yang. Esse é um conhecimento que eu encaro como básico de sabedoria, é entender que dentro da luz tem sombra e dentro da sombra existe luz. É desse jeito que devemos entender. Não devemos tratar nenhuma situação literalmente como inimiga. Uma, porque não temos energia suficiente para termos inimigos em uma outra codificação dimensional que nós denominamos astral, denominamos umbral, denominamos colônia. Então não temos, nós estamos numa codificação lenta de energia, que é a matéria física, os bárions, certo? Matéria bariônica, matéria física, a rotação é mais lenta. Então não temos essa capacidade de lutar contra seres que não possuímos conhecimento. Não conhecemos o nosso corpo astral, o nosso espírito, não sabemos de fato para onde vamos, então não devemos tratar o ego como inimigo. Secar, destruir o ego. Uma coisa que o ego é tratado de uma forma totalmente errada. As pessoas hoje não têm direito de dar sua opinião dentro da espiritualidade. Você não pode dar sua opinião, você não pode discordar, porque tudo é ego. Então o ego se tornou ofensa. É a mesma coisa que você xingar a mãe do amigo. Então o ego se tornou isso, uma ofensa. Sendo que o ego, ele tem papel primordial dentro da consciência de cada ser. O ego é a personalidade. Um animal, um cachorro tem uma personalidade, ele tem um ego. Um pássaro, uma planta tem uma personalidade. Um animal, um cachorro, um gato, um pássaro, eles possuem uma rede neural limpa, onde só um único ser toma conta da esfera. Porém, até esses animais precisam de suporte, porque o ser humano, ele deposita o amor muitas vezes errado para o animal, e o animal pode acompanhar essa pessoa em uma região umbralina. Até o animal, quando ele recebe um amor real, um amor harmônico, ele se torna um ancoramento, porque quando esse animal ele recebe esse amor, ele geneticamente se unifica com um ser mais forte fisicamente a ele. Um gato se torna um tigre no astral para vocês, um cachorro, um lobo, um passarinho, por exemplo, se torna uma águia, muito maior, muito mais forte. Então o animalzinho que temos em casa também faz parte do nosso ancoramento. Devemos depositar harmonia dentro de nós e passarmos para os nossos animais também. Então a desarmonia humana, ela é destrutiva, corrosiva e faz mal a ela mesma, principalmente. O quadro obsessor nasce primeiramente na gente. Então esse é um ancoramento que devemos entender. O primeiro ancoramento é nós, somos nós mesmos. Trabalhar nossas emoções, trabalhar nossos sentimentos, nossa forma de pensar, nossa forma de agir. É o caminho do meio, o caminho do equilíbrio real. Não é aquele caminho que a pessoa chega aqui, por exemplo, eu digo uma coisa e faço outra.
Esse não é o caminho. Muitos falam desse caminho, porém não vivem esse caminho, não vivem esse ensinamento e não nutrem esse ensinamento. Propagam subliminares em cada palavra, porque vocês, pela busca e a necessidade que estão tendo de sair dessa egrégora que se chama planeta Terra, vocês não têm culpa de não entender e não saberem quem faz parte da desarmonia e quem de fato faz parte da harmonia. Os nossos amparadores, eles precisam do suporte. Quem é o suporte deles primordialmente? Nós. O quadro obsessor cresce primeiramente em nós. É muito fácil a gente ficar culpando um obsessor por uma questão de que está trancando nossa vida, sendo que às vezes quem tranca a nossa vida são nossos mentores sem querer, porque ficam presos no umbral. Muitas vezes ficam presos porque eles estão tão desesperados como vocês de querer sair dessa roda de reencarnação, de prisão, que eles, quando observam uma faísca de oportunidade em ressonância equivalente, eles se jogam e se perdem. Então, quando nós temos coerência, quando nós temos objetividade de melhora, até enxergamos de fato nossa sombra, os nossos mentores, eles conseguem obter uma melhora. Isso é fato, isso é real. Existe um caminho, inúmeros caminhos para saírem dessas questões embaralhadas que vivemos hoje em dia. Porém, não existe um caminho mais eficaz do que primeiramente trabalhar nós mesmos. Então, o ancoramento, devemos sim, quando formos dormir, pedir suporte. Por mais que eles não tenham toda essa evolução, não tenham todo esse conhecimento, porque não é isso que é o caminho. O caminho não é obter todo o conhecimento do universo, uma que é impossível para qualquer ser ter esse conhecimento, porque o universo ele cresce de forma infinita a todo momento. Agora está nascendo uma estrela e agora está morrendo outra. São informações distintas. Então, ter o conhecimento de tudo não é o caminho. Não adianta a gente querer ser o que não viemos para ser. Vamos ser nós mesmos primeiramente, para depois de repente alguma informação mais elevada possa chegar através de vocês. Mas primeiro vamos dar o passo zero, que é o círculo perfeito. É trabalharmos nós mesmos para depois vir o 1, e o 2 e o 3. Sem isso, nada muda. Só alimentamos os pepinos lá de trás. Não conserta nada que é relacionado ao nosso agora. Isso é complicado e muito difícil de ser limpo sem que haja uma limpeza na parte endócrina do nosso corpo. Mas antes disso, antes dessa limpeza endócrina, exócrina, devemos primeiro trabalhar nós mesmos, sermos verdadeiros e reconhecermos as nossas falhas e os nossos acertos. Sem isso, nada dará um pontapé inicial. Quando falamos de orixá, que muitas pessoas só ligam somente ao candomblé, devemos ter entender que no Yorubá, o orixá significa luz na sua cabeça. Então o orixá nada mais é do que um guia, do que um ancoramento. Devemos desligar um pouco a questão dos orixás à religião e ligarmos os orixás a frequências elementares da natureza. Xangô, fogo. Iemanjá, água. Oxóssi, mata, terra. Omolu, terra. Por aí vai. É um exemplo
que eu estou dando para vocês. Um mentor, quando ele evolui, ele entra na frequência de um elemental da natureza. Ele entra na frequência que ele deve atuar. Então, cada mentor, ele compactua, evoluindo a uma frequência da natureza. As religiões, infelizmente, se não adentrarem numa parte cósmica, numa parte harmônica, para dar espaço para que um conhecimento verídico entre, vocês nunca vão entender isso. Vocês nunca vão ter esse conhecimento, infelizmente, porque existe o contrato, o holograma do medo, da culpa, onde o crescimento terapêutico holístico cresce, porque muitas pessoas inconscientemente acreditam que é ajudar, limpa todos os malefícios que fizeram lá atrás. Isso é inconsciente, isso é uma ilusão. Por quê? Como que internamente doente vamos ter capacidade de cuidar de outra pessoa internamente doente? Como que internamente doente vamos reconhecer a doença do próximo? De fato, vai haver uma troca de doença, então a bola de neve vai crescer ainda mais. É muito sério isso, muito sério. Não é dessa maneira que limpamos nossos contratos, não é dessa maneira que os hologramas são apagados. Não é somente ajudando a esse ponto, mas primeiro vamos ajudar a si mesmos. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo, não é egocentrismo, não é narcisismo. Não. Se de forma equilibrada conseguirmos trabalhar nós mesmos, vamos de fato ajudar outros, porque vamos incentivá-lo a fazer o mesmo. Sem isso, nada adianta. É muito difícil enxergarmos nossas imperfeições, porém é muito necessário. O contrato do medo é o contrato da culpa e da raiva, da ira e outros elementais que são formas sentimento e formas pensamento. Elas existem com a finalidade de quadro repetidor kármico, ou seja, a amnésia obrigatória faz com que vocês nasçam e renasçam. Cada vida é uma experiência, porém o que vocês devem ficam acoplados no seu registro akáshico, na sua carta kármica, e vocês não conseguem evoluir. E vocês continuam nascendo e passando por repetições e repetições. A maioria do cansaço que cada um de vocês tem, na realidade, é o cansaço kármico, não é o cansaço do trabalho. O trabalho em si só ajuda a ficarem cansados, a sociedade, o peso, tudo, mas o real cansaço é o cansaço da alma. É a necessidade de sair da necessidade de passar por tudo de novo. As pessoas pensam que essa tecnologia ela ajuda vocês a evoluírem, porém não é isso. A tecnologia ela só faz alimentar, quando você trata a tecnologia como dependência, como algo que sem ela vocês não vivem. Porém, a sociedade ela vive o mesmo dilema desde quando não existia a luz elétrica, desde quando não existia nada disso. Então, o cansaço é da alma, não é o cansaço social, não é a Matrix que fica influenciando cada um de vocês. É o quadro repetidor, porque é repetição.
O sistema da Terra é repetitivo emocionalmente, consciencialmente. Não é somente a Matrix, como ficam falando aí, que manipula, que faz isso, que não sei o quê. Porque se vocês ficassem presos nessas questões de lutar contra a Matrix, certo? Vocês não iam nem viver, vocês não iam comer, vocês não iam fazer nada, porque a Matrix, uma matriz de controle, comanda isso aqui. Então, o cansaço que vocês sentem, na realidade, é a ativação da glândula pineal através do cinturão de fótons, fazendo com que existam e nasçam conflitos que, de certa forma, são necessários. Dentro da família de vocês existem seres de inúmeras raças, e esses conflitos familiares são causados por isso, porque cada raça tem uma diretriz, cada raça ela possui uma lei que enquadra o egoísmo como algo normal e a outra, o grupo, como algo normal. Então existe o conflito, então vai ser muito mais claro, muito mais objetivo enxergarmos, e vai amplificar cada vez mais essa questão familiar. Cada mentor de vocês possui uma família estelar, cada mentor de vocês são de um quadrante estelar diferente. Então, cada um trabalha numa linha de alcance diferente também, assim como vocês. E a magia negra, ela existe no planeta Terra também, que incentivou ainda mais a questão holográfica. Essa magia negra foi ensinada há 750 mil anos atrás e amplificada há 300 mil anos atrás. Infelizmente, o ser humano está inserido dentro dessa questão da magia negra, onde fizeram e sofreram magia negra. Nossos mentores também passam por isso. Nossos mentores também têm contratos. Nossos mentores também têm hologramas. Nossos mentores também muitas vezes são chipados quando precisam ir para o umbral limpar questões deles através de vocês. Então nossos mentores precisam sim, o nosso ancoramento precisa sim ser ajudado. Eles não possuem, na sua grande maioria, esse conhecimento, esse suporte. Eles precisam. Porém, o trabalho interno de vocês é o real suporte, é o passo inicial para a intuição, para um suporte como o meu trabalho, por exemplo, que acontece muito das pessoas intuírem. Então, o trabalho de outras pessoas vai de acordo com a linha de atuação dos mentores e a de vocês, certo? Então, vamos primeiramente ancorar a nossa veracidade moral e nós mesmos, e termos humildade de pedir suporte verdadeiro, não como barganha para os nossos mentores. Esse é o real ancoramento, é a verdade, é a honra, é a honestidade. Não vamos ficar presos a nomes e falanges de mentores. Não vamos nos preocupar com a questão de que Arcanjo Miguel está falando comigo, que Saint Germain está falando comigo, que Hilarion está falando comigo. Isso é bobagem. Isso é menosprezo para aqueles mentores que se chama João, para aquele mentor que se chama José. Ele também possui conhecimento. Não caiam na armadilha de achar que Arcanjo Miguel está falando com vocês. Esqueçam. Parem com isso. Isso é pequeno. Isso é fútil. É por isso que existe tanto plágio de trabalho, que as pessoas ficam tão necessitadas de ficarem falando com gente com nome, gente desconhecida do contexto histórico, para amplificar um trabalho e ganhar por cima da carência e da necessidade que o ser humano tem de sair
desse conflito repetitivo, que as pessoas se perdem e deixam de passar um conhecimento de um José, de um João, porque só focam em arcanjo, em anjo, em mestre ascenso, que tem um monte que nem existe, um monte de mestre ascenso aí que nem existe, tudo holograma. Fora que quando vocês ficam tão desgastados de buscar isso, vocês alimentam ainda mais o quadro obsessor e vem uma entidade que chega para vocês bonitinha, com um holograma pesado de beleza, de olho azul, lourinho, e fala que Arcanjo Miguel bota uma espada na frente do sonho de vocês e vocês acreditam que Arcanjo Miguel que te passou a intuição de não fazer isso e aquilo. Vocês se ferram ainda mais, porque vocês são, as pessoas são tão carentes de nome que se perdem demais com isso. Isso é fútil, isso é pequeno. E Chico Xavier, ele foi um cara que conversava com Emmanuel. Quem é Emmanuel? Então quem são vocês, quem somos nós para menosprezar um José, um Pedro ou qualquer outro nome que venha? Quem somos nós? Esse recado vai principalmente para essa galera que trabalha com terapia, que fica se perdendo tanto com leitura e canalização, Ctrl+C, Ctrl+V, de Hilarion, de Saint Germain. Vocês pensam que essa galera não tem o que fazer para ficar mandando mensagem o tempo todo para vocês? Nem eu recebo mensagem toda hora, malmente converso com essa galera. Você acha que esse pessoal não tem o que fazer com esse bolo de pepino que tem lá em cima? Tanto de confusão, de conflito, de morte, de miséria acontecendo naquele lugar, porque existe um desequilíbrio, uma energia desequilibrada que quer tomar conta de tudo. De fato, vocês acham que Arcanjo Miguel fica preocupado de ficar mandando mensagem chamando vocês de fininho, de amado, de meus filhos, disso? Pelo amor de Deus, se o Arcanjo Miguel for conversar com a pessoa, ele vai conversar coisa eficaz, coisa eficiente, coisa lúcida, informação lúcida, não vai ficar falando abobrinha. E que vocês estão evoluindo, que a Terra está evoluindo. A Terra está evoluindo para onde? Meu Deus, com morte o tempo todo, guerra, assalto, que as pessoas são cada vez mais vítimas dessa bandidagem, dessas coisas todas. A Terra está evoluindo para que lugar, pelo amor de Deus, gente? Isso é mentira. Isso é bobagem. A Terra não está indo para lugar nenhum. A Terra está sim recebendo informações de ondas, de raio gama, raio X, infravermelho. Porém, muitas dessas informações não vai trazer a famosa ascensão do planeta Terra. Porque se o planeta Terra fosse de fato evoluir, alterar sua codificação energética, a primeira coisa que ela ia fazer é matar todo mundo. Todo mundo ia morrer. Quem é que tem corpo que aguenta uma modificação a nível planetário? Qual é o corpo que vai aguentar? Os que aguentarem vão ver debaixo da Terra, porque a Terra vai engolir com mar, com fogo, com tudo que precisa evoluir. E aí, vão evoluir como com vocês aqui? É muito mais fácil, se a Terra for evoluir, todo mundo desencarnar, certo? E trazer uma raça mais limpa. E vocês irem para outros lugares aí, para Pleiades, que as pessoas ficam falando que Pleiades aí não tem nada disso, um monte de guerra, de morte que teve lá, a mesma coisa. Que o que tem de pleidiano aí no espaço querendo consertar as cagadas que fizeram aqui na Terra, entendeu? Vão para Sirius, também lá, tem os conflitos dele lá, para Próximo, para Rigel, para esses pepinos todos que vocês vão. A Terra evolui e vocês se picam. Que vocês não vão ter energia, o corpo astral de vocês não vão ter quantum de energia para suportar a alteração a nível planetário. Então não vai acontecer dessa maneira como vocês estão imaginando. O salto quântico não vai acontecer como vocês ficam pensando e como esse pessoal tá falando aí. Não vai, velho. Vamos ter coerência, vamos ter primeiramente lucidez mental para perceber que essa sociedade está se acabando cada vez mais, se perdendo cada vez mais. Vamos ter lucidez, vamos ter um pouco de coerência. A coerência é o ancoramento.
A veracidade é um ancoramento. A lucidez é um ancoramento. A honra é um ancoramento. Sem isso, o ancoramento externo não vai trabalhar. Tá ok? Então, esse é o recado que eu tenho para passar para vocês sobre o ancoramento. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, pode pôr aí que eu vou responder da melhor maneira possível. Caso não tenha, eu deixo meu boa noite. Então vou aguardar um pouco aí para que vocês formulem um pouco o pensamento de vocês. Caso não tenha uma pergunta, vou encerrar por aqui. Esse vídeo ele vai ficar aqui no grupo, porém eu vou colocar ele no YouTube também, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu acredito que o vídeo foi totalmente objetivo, então vocês colocam nos comentários que com o decorrer eu vou responder. E esse vídeo eu vou colocar no YouTube, talvez eu edite ele e corte esses blá 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 que eu tô falando aqui, tá ok? Então desde já fica o meu agradecimento pela oportunidade de estar fazendo esse trabalho e que vocês reflitam sobre tudo que foi dito aqui, tá ok? Então muito boa noite a todos aí. Vai fazer uma pergunta. Eu sou um pouquinho impaciente mesmo, mas eu respondo no comentário também. Tá, vou esperar um pouquinho. Vamos lá. As obrigações, o Jefferson Aguiar perguntou: as obrigações nos centros espíritas, elas adiantam ou não? As obrigações, elas adiantam sim, certo? Porém, a gente tem que entender o seguinte: quando você vai no centro de candomblé, e eles pedem para vocês fazerem uma obrigação, quando vocês fazem santo, por exemplo, que é uma obrigação de 7 anos, a gente tem que entender o seguinte: é caro e nem todo mundo tem acessibilidade para fazer um trabalho de obrigação, que de fato ajuda a abrir os caminhos de um ponto X ao ponto Y. Não abre todos, não abre de fato um caminho mais cósmico, a não ser que o local ele tenha essa abertura cósmica e os tronados cósmicos se comuniquem. Porém, o material para fazer esse trabalho ele é muito caro. Então, funciona quando de fato é feito de uma forma correta e não funciona quando é feito de uma maneira banal, como o sacrifício de animais, por exemplo. O sacrifício de animais, ele, quando feito, existe muita controvérsia, as pessoas não entendem um pouco isso, mas quando ele é feito de uma forma cósmica, onde os tronados cósmicos, que são os funfun, conhecidos no candomblé, eles autorizam essa troca de energia e está no contrato da pessoa não morrer ou não passar pelaquela situação, certo? O contrato da pessoa diz: você não vai morrer de câncer, e fizeram a magia que você pegou um câncer, então quem vai morrer é o animal, e o animal vai evoluir e retornar para sua falange estelar, ou ele vai, como é que se diz, ir para uma colônia. E os assentamentos de entidades, como funcionam, como nossos mentores se beneficiam dessas oferendas. É como eu expliquei: se o terreiro tiver um alinhamento com os tronados cósmicos, o assentamento ele funciona. Por exemplo, o assentamento de Exu, no caso, né? Que Exu é um protetor, um guia. Esse Exu ele vai ficar responsável para segurar e barrar todo tipo de frequência que impeça você de caminhar. Porém, é como eu falei,
Para fazer de fato um trabalho a esse nível é necessário ter comunicação, pelo menos mais limpa possível, e ter grana, ter dinheiro para de fato fazer um assentamento eficaz, tempo, porque uma obrigação dessa dura alguns anos. Então é um caminho que pode funcionar também. Se fizerem errado, destrói tudo, certo? Então aí é fora que é complicado vocês saberem quem de fato faz e quem de fato não faz. Então é difícil. Porém, quando vocês acertam, ajuda bastante. E os nossos mentores, eles se beneficiam também. Quando se faz oferendas em matas, em cruzes e praia, quando você faz uma oferenda, que você vê essa oferenda largada no meio da rua, ela é dedicada a seres presos na questão da dualidade, que são seres que vivem lá e cá e precisam daquele alimento para sentir um prazer físico, que é o saciamento da fome. Então, quando você coloca uma comida, quando você coloca uma bebida, você está pedindo que entidades de rua, desencarnados, façam aquele pedido em troca daquela oferenda. Porém, aquele que pediu e que pagou, que fez essa magia, ele tem um preço alto. Ele assume um contrato. Se ele fez uma magia para o mal e evocou entidades presas nessa dualidade, ele provavelmente, quando dorme, vai se tornar um semelhante dessas entidades que ele pediu suporte. No mínimo, vai se tornar um escravo. E no pós-morte ele vai ver o que vai esperar por ele. Porém, existem trabalhos que são positivos, que são oferendas para os elementos da natureza. Então você pega uma fruta, uma oferta para um orixá, para uma falange de um orixá, para um caboclo. Então de fato também é um ancoramento, certo? Você pega, acende uma vela para um orixá, pode funcionar. Bota um prato, uma fruta, coisas que não liguem de fato à morte. Quando você trabalha com morte ou com bebida alcoólica, pode ter certeza que são seres de baixíssima vibração, baixíssima índole, e aquele que está pagando e aquele que está fazendo vai ter um alto preço por isso que ele está fazendo. Fora que seus mentores, seus amparadores, seu ancoramento todo se afasta da pessoa. Essas oferendas que as pessoas lançam para o mar, na real, a minha opinião é perda de tempo, porque o mar já está tão sujo que eu acredito que nem a orixá que coordena, que na verdade Iemanjá não tem essa coisa com mar assim, nada, trabalha muito mais com o processo de encarnação da Terra, certo? Mas no sentido físico, as pessoas que ficam colocando vela, plantinha, perfume, ouro, joia no mar, tá mais prejudicando a vida marinha do que ajudando. Então pode ter certeza que a Iemanjá não tá gostando nada disso. Isso aí é perda de tempo. Então, por hora acabou as perguntas. Se acabou, vou encerrar aqui. Mas não se preocupe não, que eu vou colocar esse vídeo no canal. E vai ficar no grupo aí também, pra vocês. Tá? Mas quem não assistiu esse vídeo, assistam, porque serve como reflexão, assim como o que eu fiz sobre a meditação. Tá ok? Então fiquem com Deus, com o Cristo cósmico de vocês.
e que façam um ancoramento antes de dormir e peçam proteção. E ao acordar também agradeçam pelo ar que vocês estão respirando, pela água que vocês bebem, mas primeiramente enfrentem a sombra de vocês com harmonia e coerência. Tá ok? Então, muito boa noite a todos.